E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai continuar falando um pouco sobre homeomorfismo. Na videoaula anterior, que eu vou deixar no card, a gente introduziu o conceito de homeomorfismo, que é o quê, né? É uma função que é contínua, bijetiva e que tem inversa contínua. Na videoaula do card, eu apresento um exemplo de uma função que é contínua, que é bijetiva, mas que a inversa não é contínua. Ou seja, existem funções que não são um homeomorfismo, né? Mesmo que sejam contínuas e bijetivas, tá? Nessa videoaula, a gente vai discutir continuidade em intervalos, né? Se você reparar bem, no exemplo que eu discuti na videoaula que está no card, eu apresentei um domínio que não era um intervalo. Era um conjunto não conexo. Na verdade, era uma união de dois intervalos. Acho que eu peguei um intervalo fechado e um que era aberto em uma extremidade e fechado na outra, se não me engano, tá? Nessa videoaula, a gente vai provar esse teorema aqui, em que a gente pega um intervalo, em R, e uma função que é contínua, né? Digamos que ela seja, além de contínua, injetiva. Ou seja, se ela é injetiva, ela vai ser bijetiva na imagem dela, né? Então, eu estou chamando a imagem aqui de J. A gente já viu, eu vou deixar isso também no card, um resultado que garante para a gente o seguinte, né? Que se a função é contínua e eu pego um intervalo, a imagem de intervalo é um intervalo, tá bom? Então, esse J aqui é um intervalo. Aí, esse teorema está dizendo para a gente que se eu tiver uma função contínua e injetiva definida no intervalo, então a inversa dela é contínua. Ou seja, a f vai ser um homeomorfismo de acordo com a definição que a gente apresentou na videoaula anterior, tá bom? Para fazer essa demonstração, eu vou usar dois lemas e o primeiro deles eu estou apresentando aqui. O lema 1 diz para a gente o seguinte, né? Você pega dois intervalos, i e j, e supõe que a f é monótona e bijetiva. Nesse caso, a gente vai mostrar que a f é contínua, né? Funções monótonas bijetivas, que saem de intervalos e vão para intervalos, necessariamente são contínuas, tá? Para provar o lema, eu vou dividir em dois casos, e na verdade eu vou fazer um caso só, tá? Aí nesse caso eu vou dividir em subcasos. Porque, a rigor, a gente deveria supor que a f é crescente e decrescente, né? O caso decrescente eu não vou fazer, tá? Digamos então que a f seja uma função crescente, e aí neste caso eu vou dividir em dois subcasos, né? O que acontece? Dá uma olhada para essa figurinha que está aqui, né? Eu tenho um intervalo e uma função crescente, tá? E aí eu vou fazer assim, né? Digamos que você pega aqui um a, que está no intervalo i, então eu vou colocar ele aqui, né? Vou pegar um a aqui. Aí é aquela história, né? Eu não sei aonde que esse cara cai aqui em j, né? Aí eu vou supor no primeiro caso que a imagem dele é um ponto interior, tá? Bem, se ele é um ponto interior, a gente sabe o seguinte, né? Que para todo epsilon suficientemente pequeno, né? A gente vai ter que o f de A vai pertencer ao intervalo que a gente tem denominado por I epsilon de f de A, né? Que nada mais é do que o intervalo de centro f de A e raio epsilon. Tá? E aí o que acontece, né? Esse sujeito ele tem que estar contido no J, porque afinal de contas eu estou supondo que o f de A é um ponto interior do J, né? Então, por definição, vai valer isso, né? Bom, mas veja bem, aqui acho que ficou pequenininho, né? Eu vou dar um zoom nesse troço aqui do lado de cá. Olha o que vai acontecer, ó. Você está aqui com f de A, aí você está aqui com o i epsilon do f de A, né? E o J está por aqui, né? E o J está por aqui. Só que o J é a imagem do f, quer dizer, é a imagem do i por f, né? Mas nesse caso, o que vai acontecer, né? Esse cara aqui está igual a f de i. Isso implica que vão existir, aí eu vou chamar de A barra e B barra, tá? Porque aqui eu já usei A, tá? Tais que o f do A barra coincide com f de A menos epsilon e o f do B barra coincide com o f de A
mais epsilon, né? Então, veja, olha o que está acontecendo, né? Aqui você está com o I, o A está aqui, né? Esse cara vem no A barra, esse cara vem no B barra, né? Então, a gente vai tomar o delta, o A está aqui, né? Então, você toma delta para ser o mínimo. Lembra que a gente está querendo provar que a função é contínua, tá? Então, eu vou tomar aqui o delta para ser o mínimo entre... Aí eu vou colocar assim, né? A menos A barra. Aí que eu vou ficar com B barra menos o A, né? Na hora que eu tomar o delta assim, né? Olha o que vai acontecer, né? Como eu estou supondo que a f é monótona, né? Monótona crescente, se o x estiver no domínio, né? Ou seja, se estiver em I, e o x, se eu fizer isso aqui, ó, A menos delta menor que x menor que A mais delta, ou seja, o x está no I delta de A, né? Isso vai implicar que o f de x vai estar entre esse cara e esse cara, né? Porque, por hipótese, eu estou admitindo que a f é crescente, né? Então, vai acontecer isso aqui, né? E isso garante pra gente que a f é contínua, né? Tá? Como o a é qualquer, né? Eu posso dizer que a f é contínua. O lema 2, ele diz pra gente o seguinte, né? Que se você tiver uma função que é injetiva e contínua, cujo domínio é um intervalo, então ela é monótona. Tá? Como que a gente vai provar esse teorema, né? Esse lema, perdão. A gente vai primeiro supor que o I é um intervalo limitado e fechado. Vamos provar para esse caso. Depois a gente faz o caso geral. Eu vou impor uma condição aqui, que é f de A menor que f de B. Nota que como a função é injetiva, né, ou ele é maior ou ele é menor. Né? O caso em que ele é menor, eu vou mostrar que é crescente. O caso em que ele é maior, a função vai ser decrescente e eu não vou fazer esse caso porque é análogo. Vou deixar de exercício para vocês, tá? Então, veja. Eu quero provar que é crescente, né, com essa hipótese. Vamos supor, por absurdo, que existam caras no domínio, tais que x é menor que y, né? E f de x é maior que f de y. Nota o seguinte, né? Aqui eu estou negando o fato de ser crescente. Então, a rigor, você pensaria, ó, tem que colocar um maior ou igual, né? Só que, repito, por hipótese, a função é injetiva, tá bom? Aí eu vou dividir em dois casos, né? Estou colocando aqui na figurinha o intervalo I, que eu estou supondo ser fechado e limitado, o A e o B. Aqui eu tenho f de A menor que o f de B, né? Aí eu estou colocando aqui o x e o y, e aí o f do y ele pode cair abaixo do f de A ou acima. Nesse caso, eu estou supondo que ele está abaixo do f de A, tá bom? Aqui, ó. Nessa situação, eu teria f do y menor que o f do A menor que f do B, que é o que está aqui. Tá? Nesse caso, agora eu vou usar a continuidade da função e vou usar o teorema do valor intermediário. Porque, veja bem, pelo teorema do valor intermediário, vai existir um número que está no intervalo yb aberto, né? Tal que o f de c é igual a f do a, né? Pela continuidade da função. Aí dá uma olhada para essa figurinha aqui que ajuda a entender bem, né? O c vai estar aqui, né? Diferente do a, né? Bem, nesse caso você contradiz o fato da função ser injetiva, tá bom? Então, contradição. No segundo caso, eu vou supor que o f do y cai aqui dentro. Então, eu vou ter que o f de A vai ser menor que o f do y, que é menor que f de x. Né? Então, eu vou ficar com a situação assim. Ó. Aqui está o f do y. Né? Agora, veja. Agora sim eu vou usar a hipótese de absurdo. Né? Eu estou supondo que o f de x é maior que o f do y. Né? Então, o f de x está por aqui. Tá bom? O f de x está por aqui. Então, vai fazer uma coisa desse tipo. Né? Aqui está o f de x e aqui está o f do y. Aí, de novo, a gente usa a continuidade da função
usa o teorema do valor intermediário, garante que vai existir um C entre A e X, tal que o f de C é igual a f do Y, né? Aí, de novo, você olha para a figura, né? O C está entre A e X, então ele está aqui. Né? E o Y está aqui, né? São diferentes, mas têm imagens iguais. E aí, novamente, você obtém uma contradição por causa da injetividade de f. Observa que a gente acabou de provar o lema para um caso particular, que é quando o intervalo I é fechado e limitado, tá? Para o caso geral, a gente vai supor por absurdo que a f é não monótona. Ou seja, ela não é nem crescente e nem decrescente, tá bom? Ou seja, a gente pode dizer o seguinte, ó. Vamos entender o que eu escrevi aqui, né? É que vão existir x1 e x2 no domínio, com x1 menor do que o x2 e mantendo a desigualdade, né? E também vão existir y1 e y2 no domínio, de tal modo que a desigualdade fica invertida, né? y1 menor que y2 e esse cara menor que esse. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Ela não vai ser nem crescente e nem decrescente, né? Ela tem algum tipo de oscilação no meio do caminho. Se isso acontece, a gente pode definir A e B para ser esses caras aqui, ó. Defina o A para ser o menor valor entre x1, x2, y1, y2, né? E o B para ser o maior valor. Bem, nesse caso, o que vai acontecer, né? Isso vai implicar que a função f restrita ao intervalo a e b, fechado e limitado, é não monótona. Só que isso vai contradizer a parte que a gente já provou, tá certo? Então a gente consegue obter a demonstração do lema 2 dessa forma. Agora, finalmente, a gente vai demonstrar o teorema, tá? Para demonstrá-lo, eu vou usar essa observação aqui. E se você tiver uma função que é objetiva e monótona, então a inversa dela também é monótona. Isso não é difícil de provar e não vou fazer aqui, tá bom? Vou deixar de exercício para vocês. Nota o seguinte, ó. Aqui a gente tem por hipótese que o I é um intervalo e que a f é contínua, né? A gente já mostrou, e aí eu vou deixar a videoaula no card, que nessas circunstâncias a imagem de I por f é um intervalo, tá bom? Então aqui, de fato, esse J que aparece no teorema é um intervalo, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode extrair de informação, ó. O lema 2, ele fala para a gente o seguinte, né? Que se você tem uma injetiva e contínua, então ela é monótona. Então, de acordo com as condições aqui do teorema, a gente obtém que a f é monótona, né? Então, pelo lema, a função f vai ser monótona pelo lema 2, ok. Pela observação, a gente sabe que f menos 1 de j para i é monótona. Tá? E aí agora a gente dá uma olhada para o lema 1, né? Olha o que o lema 1 fala, né? Se você tiver uma função entre intervalos, que é o caso aqui, a gente já comentou que o j é um intervalo, que é monótona e objetiva, essa função é monótona e objetiva, então ela é contínua. Então, pelo lema 1, a inversa da f vai ser contínua, e isso mostra que a f é um homeomorfismo, e aí o teorema fica provado. Pessoal, vou encerrar essa videoaula por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.